Você já parou para pensar que o verdadeiro cristianismo não acontece apenas dentro da igreja? Que o momento mais importante da sua fé é justamente quando você atravessa as portas do templo e volta para a sua rotina. Hoje, vamos falar sobre como os ensinamentos bíblicos não foram dados para serem apenas ouvidos em cultos, mas para serem vividos no dia a dia, em cada palavra, em cada escolha, em cada atitude. Fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir como sua vida pode ser uma extensão viva do altar de Deus. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Para você, qual é o maior desafio em viver a fé fora da igreja? Quero muito saber o seu testemunho. A vida cristã começa depois do culto, entendendo o propósito da palavra. É muito fácil ser cristão quando estamos dentro da igreja. Estamos cercados de irmãos que pensam como nós, o ambiente é cheio de louvor, oração, mensagens inspiradoras. Mas Jesus nunca nos chamou para sermos discípulos apenas no templo. A vida cristã de verdade começa depois que o culto termina. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, encontramos um chamado claro: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Deus não quer apenas ouvintes atentos no domingo, mas praticantes apaixonados na segunda-feira. O propósito da palavra de Deus é moldar nossa maneira de viver em todos os ambientes. É na fila do mercado, no trânsito engarrafado, na reunião estressante, nas conversas com nossos filhos e cônjuges que a fé precisa se manifestar. Não é no ouvir bonito, mas no viver fiel que o Evangelho ganha vida. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16, nos chama de luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Se somos luz, precisamos brilhar onde a escuridão está, e não apenas dentro das quatro paredes da igreja. Ser cristão de verdade é levar os princípios de Cristo para a prática diária. É agir com honestidade mesmo quando ninguém está olhando. É demonstrar compaixão onde há indiferença. É manter a integridade quando seria mais fácil se corromper. Entender isso muda tudo. O culto é um combustível, uma preparação, um treinamento. Mas a missão real está fora. Cada novo dia é uma nova oportunidade de viver a fé com autenticidade. Cada encontro, cada conversa, cada escolha é um altar onde podemos honrar a Deus. Se você está entendendo que Deus te chama para algo maior do que um cristianismo de domingo, fica comigo porque o que vem a seguir vai te equipar para viver essa transformação de forma prática e poderosa. Se a fé verdadeira é vivida fora do culto, então a grande pergunta é: como, na prática, podemos aplicar os ensinamentos bíblicos no nosso cotidiano? A resposta está em trazer a palavra para as pequenas decisões de cada dia. Começamos no trabalho. A Bíblia nos ensina em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando encaramos nossas tarefas diárias, mesmo as mais simples, como um serviço para Deus, nossa postura muda. Trabalhamos com excelência, honestidade e respeito, não para agradar homens, mas para glorificar o Senhor. Na família, o ensinamento de Efésios, capítulo 4, versículo 2, é um desafio diário, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aplicar isso na convivência familiar, onde nossas imperfeições ficam mais expostas, é colocar o amor bíblico em prática. É ser paciente com as falhas do outro, é perdoar antes mesmo que o pedido de perdão venha. No trânsito, na rua, na fila de espera, a Bíblia nos orienta a praticar o fruto do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, lemos: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Que desafio é exercer o domínio próprio quando somos provocados. Mas cada vez que escolhemos responder com mansidão, estamos aplicando o Evangelho.
e também nas redes sociais. Como cristãos, somos chamados a sermos diferentes até mesmo no que publicamos ou comentamos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, encontramos um princípio claro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aplicar isso no mundo virtual é essencial, pois lá também somos testemunhas de Cristo. Aplicar a Bíblia na vida diária é viver com consciência de que somos cartas vivas, lidas por todos que cruzam o nosso caminho, como Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Cada pequeno gesto de fidelidade importa. Cada escolha feita segundo a palavra semeia transformação, em nós e nas pessoas que nos observam. Nosso desafio é sair do banco da igreja e levar o Evangelho para as ruas, para os corredores do trabalho, para dentro de casa, para o mundo todo. Viver a fé no dia a dia é poderoso, mas também não é fácil. Quem decide colocar a Bíblia em prática fora do ambiente seguro da igreja logo se depara com desafios reais. E é importante reconhecê-los para que possamos enfrentá-los de cabeça erguida e com fé renovada. Um dos primeiros desafios é a pressão social. Em muitos ambientes, assumir valores cristãos pode parecer fora de moda, estranho ou até motivo de zombaria. Mas Jesus nos alertou em João, capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Ser diferente às vezes custa. Mas lembre-se, você foi escolhido para brilhar, não para se esconder. Outro obstáculo comum é o desânimo. Depois de tentar viver segundo a palavra e enfrentar resistências, pode surgir aquela sensação de cansaço espiritual. É como nadar contra a correnteza todos os dias. Nessas horas, precisamos lembrar da promessa de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Também enfrentamos a tentação de nos misturar com o sistema do mundo, de relaxar nossos princípios para sermos aceitos. Porém, Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos adverte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver a fé fora da igreja é um chamado à renovação diária. Um chamado a sermos diferentes com amor, com firmeza e com alegria. E ainda ao desafio do medo. Medo de errar, de não representar Cristo da maneira certa, medo de sermos julgados. Mas a Bíblia nos assegura em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esses desafios são reais, mas a força para vencê-los também é real. Está disponível para todo aquele que busca ao Senhor com sinceridade. Deus nunca nos manda viver algo sem nos capacitar para isso. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando sentimos medo, Ele nos encoraja. Quando pensamos em desistir, Ele nos renova. Portanto, não permita que os desafios te paralisem. Eles são a prova de que você está no caminho certo. E se você permanecer firme, mesmo com dificuldades, Deus vai usar sua vida para impactar e transformar o mundo ao seu redor. O chamado de Deus para nós é claro: viver uma fé que se move, que age, que transforma. Não uma fé escondida, silenciosa e adormecida, mas uma fé viva e ativa que testemunha Cristo em cada aspecto da nossa existência. Jesus nos deixou uma missão em Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ser testemunha não é apenas falar de Jesus, é viver de tal maneira que as pessoas sintam Jesus em nós. Uma fé viva é aquela que se expressa no amor ao próximo, que se manifesta na paciência em momentos de irritação,
na honestidade em meio à corrupção, na generosidade em tempos de egoísmo, na paz em meio ao caos. Como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 18, mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Viver uma fé ativa é entender que cada pequeno ato é uma semente eterna. Um abraço, uma oração, um conselho, um sorriso, tudo isso, feito em nome de Jesus, tem poder. Não despreze as pequenas oportunidades. Deus usa aquilo que fazemos com o coração sincero. Mas é preciso também intencionalidade. Não podemos viver uma fé ativa por acaso. Precisamos acordar todos os dias e nos revestir de Cristo, como diz em Efésios, capítulo 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Orar pedindo sabedoria, meditar na palavra, buscar sensibilidade ao Espírito Santo, tudo isso nos torna mais atentos às oportunidades de sermos luz. E à medida que praticamos, nossa fé se torna cada vez mais forte, mais firme, mais inabalável. Se você deseja viver essa fé viva, seja corajoso. Comece hoje. Decida que cada passo seu será para a glória de Deus. Decida que cada palavra será uma semente de vida. Decida que sua vida será um testemunho real do poder transformador do Evangelho. Se esse é o desejo do seu coração, comenta aqui embaixo: quero viver uma fé ativa. Vamos nos fortalecer juntos nessa jornada. E claro, se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui nós crescemos juntos na prática da palavra e na fé viva em Jesus.